Hang on. Ora, sejam bem-vindos à nossa página Médicos pela Verdade Portugal. Hoje temos um convidado muito especial. Como nós dissemos a toda a gente, que iríamos trazer aqui um médico sueco para nos explicar como tudo correu e está a correr neste momento na Suécia, ou seja, todas aquelas ideias dos números e do que aconteceu e do que não aconteceu e porque é que foi e deixou de ser. Este médico, que é um médico das urgências, portanto, ele estava nas urgências e tem estado nas urgências do Hospital de Estocolmo, ele sabe exatamente o que aconteceu e vai-nos contar. Vai-nos contar não só quais foram as medidas que foram implementadas, vai-nos contar também como é que eles, nas urgências, viram toda esta crise e mais. E vamos ter alguns médicos dos Médicos pela Verdade de Portugal, a doutora Maria Margarida, a doutora Ana Ferreira e a doutora Marta Branco, aqui a poderem terem esta oportunidade de colocar questões ao doutor Sebastian. Welcome, Dr. Sebastian. Thank you. Thank you very much for your presence. Agradeci a presença do Dr. Sebastian. Obrigado, doutora Maria Margarida, doutora Ana Ferreira e doutora Marta Branco. Sejam bem-vindas. Obrigada. Boa noite a todos. So, Boa noite. Let me just see if people is hearing us. Apparently, yes. Digam-me aí, por favor, se me estão a ouvir bem, se nos estão a ouvir bem e se nos estão a ver em condições. Eu vejo que vocês nos estão a ver em condições porque eu estou a ver aqui a página do Facebook. Acredito que nos estarão a ouvir também bem. Vamos fazer uma experiência? Apparently, yes. Yes, so you can hear us and you can see. Vocês podem nos ver e podem nos ouvir. Ok, Dr. Sebastian. I don't know where to start. Maybe you have an idea on where to start. So we started the crisis in March this year, related with COVID-19, with the SARS-CoV-2. And what I'm going to ask you, I'm sorry, ladies, it's to deactivate your sound while we are speaking, and I will deactivate it as Dr. Sebastian will speak as well. And this way, we will only hear Dr. Sebastian. So. All this crisis started, at least with us, in March. How did it go with Sweden? When did it start? What have you done? What happened? What do you have to tell us so that we learn eventually your successes or your insuccesses? It was the same in Sweden. It started in March, early March, if I remember correctly. Before that, I knew from the news that something was happening in China, and then I was following the stories that it was starting in South Korea and in Italy, and then I started to hear of a few. Yeah. Ok, vou fazer a tradução. O Dr. Sebastian diz que começou, como connosco, também em março. Começaram a ouvir umas notícias da China, depois passou para a Coreia do Sul, para outros países, e eles começaram então a tomar atenção a partir dessa altura. You can proceed, sir. So, and then we started to have a few cases in Sweden coming in from Italy. And from what I understood, those people were being contained, their contacts were being contained. And then... O que aconteceu foi que da Itália começaram a chegar algumas pessoas que estavam infectadas. So they were already infected from Italy. They didn't infect anybody in Sweden, did they? As far as I knew at the time, those people were being contained. It was just a few cases at that point, and there was one radiologist working at the hospital who was infected and who had become infected in Italy, and I think his colleagues were being contained. That was really how it was at the beginning of March. Portanto, basicamente, estas pessoas vieram de Itália, assim que chegaram e se detectou que estavam com o Covid-19, enfim, com o vírus, foram separadas, foram colocadas em quarentena e, portanto, houve um radiologista, pelo que eu percebi, que também no hospital também foi infectado, mas eles o que faziam era colocavam-nos, assim que eles eram detectados que estavam com o vírus, eles colocavam-nos em quarentena, eram contained, portanto eram controlados, ficavam apartados do resto das pessoas. Move on, sir.
So in early March, there was still this idea that this disease could be contained, that if we just traced contacts and caught everyone who was infected, we could keep it limited. But I think very rapidly it became clear that the infection was spreading out of control in Stockholm, and that Portanto, o que ele diz é que naquela altura, no início de março, havia a ideia que se eles controlassem os casos todos, se vissem as ligações todas que essas pessoas que estavam infectadas tinham tido e controlassem tudo isso, eles conseguiam eliminar o perigo muito rapidamente, mas também muito rapidamente perceberam que isso não ia ter qualquer sucesso. You please continue, sir. And very much from one day to the next. One day I was treating kidney stones and appendicitis and the normal things I see in the emergency room, and the next day I was just treating COVID. It happened very suddenly. Portanto, ele diz que o que aconteceu com ele é que ele num dia estava a tratar de pedras nos rins e outros problemas que normalmente aparecem nas urgências, e no outro dia a seguir começou a tratar somente de pessoas que estavam infectadas com o vírus. You can move on, sir. And from that point in I guess mid-March until mid-April, all I saw was COVID in the emergency room, and everyone who was being tested was positive for COVID. And then it peaked in mid-April, and then it started to decline, and then it just kept declining and declining and declining, and it's just kept declining since then. Portanto, até meados de abril, de março até meados de abril, houve uma subida rápida de casos desta doença, que eles foram controlando, e depois começou a declinar. Portanto, houve uma série de testes que foram feitos e demonstravam que as pessoas estavam infectadas, e depois aquilo começou a declinar, a declinar, a declinar. One question, between March and mid-April, when I would say the peak happened, what was happening with these patients? Were they dying? What kind of treatment were you doing to control the disease? How was it going? I would say most of the patients coming in were not seriously ill. Some were seriously ill. Some were getting hooked up to ventilators. And I mean, people were dying. I think at the peak in April, there were about 100 people dying per day in Sweden. Portanto, nessa altura, algumas apareciam com poucos sintomas, outras pessoas apareciam com sintomas fortes, algumas morriam e algumas eram colocadas em ventiladores. The ventilator ones, do you know now if it was a good decision using the ventilators? I think the consensus at the beginning, there was this idea, I don't know where it came from, that people needed to be hooked up to ventilators very early. So people were being hooked up to ventilators who had maybe a saturation of 85-90%. There was this idea that people with COVID, when they started to get really sick, they got really sick very quickly. So you needed to put them on a ventilator early rather than late. Portanto, o doutor Sebastian não sabe de onde é que veio a ideia, mas na altura as indicações que eles tinham era que eles, desculpem lá, temos aqui uma entrada, vamos ver rapidamente quem é já agora. Desculpem lá, hang on a second please, sir. I just had somebody with Galaxy S10, so I'm not going to accept this Galaxy S10. So if you don't have se não tem o nome Galaxy S10, eu não aceito pessoas que querem entrar sem eu saber que são os médicos. Portanto, tomem atenção a isso. I'm sorry. O que está aqui o médico a dizer é que na altura a ideia era, quando as pessoas começassem a ficar realmente doentes, tinham que ser colocadas num ventilador. So, and the theory has really switched completely. Now I think there is general agreement that you want to try to wait as long as possible before putting people on a ventilator.
And so this early ventilation that was being done at the beginning was probably harming some people, and that it's probably better to only ventilate if absolutely necessary. So there has been an evolution there. When did you start to understand that the ventilators were not maybe the best approach? Do you remember? I think a few months in, by that point, I mean, we were past the peak in Sweden, really. Portanto, alguns meses eu estava-lhe a perguntar quais eram, eu não tenho dito quais são as perguntas, mas a pergunta que eu estava agora a fazer era que ventilação, ao fim de quanto tempo é que eles começaram a reduzir ou a acabar com essa ideia da utilização dos ventiladores? E ele disse-me que ao final de alguns meses começaram então a fazer essa alteração para não aplicarem o ventilador. So what was in fact the treatment that you were doing in the beginning until you decided to stop the ventilators, and the treatment that you did after you decided that ventilators could not be maybe the best approach? Well, I mean, we never stopped ventilators. People who are not able to oxygenate themselves effectively are still being put on ventilators. It's just we wait longer before we think this person is so sick he or she needs a ventilator. I think the main treatment has been oxygen therapy, and I mean, most people do well with just oxygen. Ok. Portanto, eu perguntei qual era o tratamento que eles estavam a fazer antes dos ventiladores e depois dos ventiladores, mas ele diz que eles continuam a pôr as pessoas nos ventiladores quando as pessoas estão mesmo numa fase muito crítica. E o tipo de tratamento que eles dão é só baseado em oxigênio, é basicamente baseado na administração de oxigênio. Doutora Margarida, eu estou a traduzir bem o que ele está a dizer? Eu não estou a ouvir, não estamos a ouvir. Agora não estou a ouvir, agora talvez vá a ouvir. Está a traduzir bem, sim. Bem, está a ouvir agora? Estou a ouvir perfeitamente. Está a traduzir bem, e aquilo que se faz na Suécia é sobreponível ao que se faz aqui em Portugal. Muito bem, sim senhor. Okay, Dr. Sebastian, you can move on, please. Well, like I said, the rate of death has just kept dropping and dropping continuously, and now in Sweden we're down to about 1 to 2 deaths per day in the whole country. Portanto, as mortes começaram a baixar abruptamente e neste momento estão na ordem de 1 a 2 mortes por dia na Suécia. Can I ask you a question as well, which is, what is the difference between the number of people dying from the flu, from influenza in the previous years, from what you see right now with this disease? Is it different? Is it worse? Is it the same? Is it what? Average influenza year in Sweden, maybe 700 people die of influenza. And so far, almost 6,000 have died from COVID in Sweden. Portanto, eu fiz a pergunta, qual é a diferença em termos de mortes de gripe nos outros anos para as mortes do SARS-CoV-2 neste ano? Ele diz que normalmente por ano morrem 700 pessoas pela doença da gripe e na Suécia este ano morreram 6.000 pessoas. Now, question, are you sure, how do you identify if somebody has died from COVID, not with the COVID? Because, for example, we have information from other countries, and in Portugal it happens as well, which is if somebody dies with cancer, if somebody dies with a heart attack, with several other diseases, if they will be tested to see if they have COVID, and if they test positive with COVID, they will be identified as being a COVID death. Is it the same in Sweden? Well, I'm not sure exactly what criteria are being used to decide if someone is dying of COVID or not. For example, I'm sure that you assisted some deaths in your urgency room, right? So the ones that you have assisted, that you have identified as being dead because of the cancer or because of other disease other than
COVID, were you asked to test them to see if they had COVID? Well, early in the pandemic, we were testing has varied a lot throughout the pandemic. There have been points where we're testing everyone, and then there have been points where we're hardly testing anyone, and it's really been to do with the logistics of how available testing is. I think people, when there is a strong suspicion that COVID is what they have because they're having trouble oxygenating, then I think those people all get tested. But the problem with COVID is that the people who get really sick from COVID are people who are sick to begin with. In Sweden, 70% of deaths have been in people over the age of 80. And so there are a lot of comorbidities, and in that situation, it becomes very hard to say what the exact final cause of death is, because these people are sick in a lot of different ways, and they can die of a lot of different things. Bom, eu fiz uma pergunta ao médico perguntando-lhe se as mortes identificadas como tendo sido de Covid, se são garantidamente de Covid. E basicamente eu adicionei a pergunta perguntando-lhe se eles, por cada morte que acontecia nas salas de urgência, se eles testavam as mortes para ver se eles tinham o tal vírus, enfim, a tal identificação do vírus SARS-CoV-2. Aqui ele diz que não sabe exatamente como é que as mortes eram identificadas, mas que ele sabe que muitas das mortes das pessoas que estavam a morrer eram pessoas já muito, muito idosas e que tinham uma série de outros problemas já associados. Portanto, eu não vou insistir na pergunta, porque acho que o Dr. Sebastian provavelmente não está por dentro exatamente do detalhe disto. Se calhar vou permitir ao Dr. Sebastian agora que vá seguindo o seu raciocínio. Ok, Dr. Sebastian, I'm going to stop now asking many questions right now until you finish the explanation about on what happened and what is happening right now. So, Dr. Sebastian, just move on, please. Okay, well, I guess the reason you're interested in Sweden is because it's taken a different approach to COVID than most other countries. So, and I mean, Sweden has done a kind of lockdown, but it's never been obligatory. It's always been pretty much entirely voluntary. So people have been recommended to work from home if possible, to avoid public transport if possible, to stay home if they're sick. And especially people who are older, who have comorbidities, have been recommended to avoid social contacts and stay at home as much as possible. But I think the big difference between Sweden and all these other countries is that it's been completely voluntary. Translate, I'm sorry. Voluntary, A pergunta que ficou no ar, e ele disse, provavelmente o que vocês querem saber é em relação à diferença daquilo que nós fizemos na Suécia em relação à maioria dos países, em termos dos confinamentos e por aí fora. E o que ele disse foi que é tudo voluntário. Na Suécia eles não obrigam as pessoas a nada, mas aconselham as pessoas a manterem o distanciamento social, pessoas que têm problemas e que sejam de grupo de risco, que se mantenham afastados das outras pessoas, mas é tudo voluntário, não há obrigatoriedade na aplicação destas medidas. As pessoas, pura e simplesmente, tendo em conta a forma como se sentem, assim vão agindo no sentido de evitarem determinadas, enfim, ajuntamentos, eventualmente, ou por aí fora. Eu vou deixar o Dr. Sebastian continuar e depois no final logo faço mais perguntas. You can move on, sir. I think, and the thing I think is most interesting is that in spite of the fact that Sweden's had this very relaxed attitude, the infection rate and the death rate it peaked in April, and then it's just kept dropping, and we basically have no infections anymore, in spite of the fact that society is open and that there is no longer any lockdown.
Portanto, o que o doutor neste momento diz é que, independentemente desta largesse nas medidas, deste relaxamento de medidas, ou seja, não há aquela obrigatoriedade, eu depois já lhe vou fazer as perguntas das máscaras e das quarentenas e essas coisas todas mais para a frente, o que aconteceu, na verdade, foi que as coisas começaram a desaparecer, portanto começou a baixar o número de infectados e o número de mortes a desaparecer e, portanto, a pergunta que toda a gente faz, e ele diz, provavelmente vocês terão, é porque é que isto aconteceu? So, what is the answer for that question? Why, despite of all those relaxed measures, did you have so good results? On your perspective, of course. Well, I mean, like you say, good results is a matter of perspective. In Sweden, we have 6,000 deaths. Our neighbors, Denmark and Norway, they have a few hundred deaths. So if you're just looking at it from that perspective, we haven't done a good job. I think the reason we don't have any infection is because we've reached the point where we have herd immunity. I can't see any other explanation for. Ele está a dizer que, bom, será que tivemos mesmo bons resultados? Bom, comparando com os resultados dos nossos países vizinhos, eles tiveram algumas centenas, nós tivemos milhares. Agora, o que é facto é que neste momento nós não temos. A única razão que eu vejo para a solução, enfim, o sucesso que nós a partir de agora estamos a ter é que chegamos à imunidade de grupo. Portanto, neste momento toda a gente já deve estar infectada com o vírus e atingiu-se a imunidade de grupo. You can move on, sir. Yeah, like I said, I don't really see any explanation other than that we have herd immunity for why the death rate is so low now. Because Ok, só portanto ele insiste que ele neste momento dá-me a ideia que não tem muito mais para dizer, acho que está na altura de nós lhe fazermos algumas perguntas, está a insistir que, pois, eu não consigo ver outra razão que não seja a questão da imunidade de grupo. Very few people wear masks. People go to cafes and restaurants. I can't see any other reasonable explanation than herd immunity is the only thing that can explain it. Portanto, ele diz que muito poucas pessoas utilizam máscaras, as pessoas vão para os cafés, vão para os bares, sem qualquer restrição, e, portanto, a única explicação é, efetivamente, a imunidade de grupo. Ok, doctors, caros doutores, querem ser vocês a fazer as perguntas? Ou então, se quiserem, fazem em português, que eu faço depois em inglês. I'm asking to the medical doctors if they want to ask you some questions. Querem fazer alguma pergunta ou querem que faça eu as perguntas? Tenho que escrever aqui para mim. Ok, então vamos fazer. Diz-me que eu faço. Vocês, se quiserem, fazem as perguntas através do chat. Ok? Façam as perguntas através do chat, que eu leio-as e ao mesmo tempo vou fazendo outras perguntas. So, let me ask you this question. You say that you had a different approach. And the question I have is, who decided on this different approach? Who made this decision? And why do you think he made this decision? The Swedish public health authorities made the decision. I can't really answer why they decided so differently from every other country in the world. I think my guess would be that they looked at the numbers and decided from the start that COVID doesn't seem to be a very serious disease, and that the lockdown is not realistic over the long term, and they decided that it made more sense to go with this more herd immunity approach. But that's just guessing. Eu perguntei-lhe por que razão, quem é, em primeiro lugar, quem é que tomou esta decisão? E ele disse que as autoridades de saúde suecas tomaram esta decisão. Ele não sabe exatamente porquê. Basicamente, segundo ele pensa, eles devem ter olhado para os números de mortes e os números de infectados no início e terão chegado à conclusão que esta doença não era assim tão importante e, portanto, tomaram a decisão de deixar as pessoas, por simplesmente,
seguir a sua vida e decidam desta maneira. In terms of, do you have an idea if they considered also the economic aspects associated with the confinement? Did you have this kind of discussions internally on your country? I mean, since I wasn't party to those kind of internal discussions, I can't say what their exact logic was. I think if you're going to lock down an entire society and economy, it makes sense to think about those things before you lock down. But I mean, I don't know, since I wasn't there. I don't know exactly what they were thinking and saying. Ok. Eu perguntei-lhe por que razão é que terão sido tomadas estas decisões. Aliás, em termos económicos, se a economia e os resultados perniciosos negativos para a economia estiveram em linha de conta para a decisão de fazerem este relaxamento das medidas, e o que o doutor disse foi que, não faça mais pequena ideia, provavelmente terão olhado para isto e devem ter percebido que se fizessem um lockdown, a parte económica ia sofrer bastante e, portanto, se calhar ainda era pior. I have a question. Okay, shoot. Dr. Yeah, okay. Hello, good evening. Hello, good evening to everybody. Dr. Sebastian, Portugal, in the beginning, it has started a very conservative politic on these matters because we were afraid that our ventilator capacity was overwhelmed. We had only 4.5 in the beginning ventilators for each 100,000 inhabitants. Yes. Dr. Sebastian, do you know how much ventilators you had in the beginning for each 100,000 inhabitants? I don't know the exact number. I know people. I know in the beginning, before anyone was clear how serious this was or how many people would be coming to the hospital, a big field hospital was built here in Stockholm. Yes. With maybe 100 extra ventilators, but we never reached a position where that field hospital had to be used. So it was empty, and after a few months, it was closed down without ever being used. So I know that we never reached capacity. Yes. But I don't know exactly. Yes, as it happened in many places, as in New York and so on. Thank you, Doctor. Thank you very much. Sorry, just to translate. Don't forget that we are giving a civil service. So basically, portanto, basicamente, o Dr. José Paulo fez a pergunta ao Dr. Sebastian, perguntando-lhe então qual era o número de ventiladores que eles tinham por cada 100 mil habitantes, tendo em conta que no início nós em Portugal tínhamos 4,5 ventiladores por cada 100 mil habitantes. Mas o Dr. Sebastian não faz ideia quais eram esses números, ele não sabe. Ele sabe que eles em Estocolmo, em frente ao hospital, criaram uma tenda, ou um pequeno hospital, não percebi exatamente se foi numa tenda, mas tenho a ideia que sim, 100 ventiladores, mas que rapidamente fecharam aquele pequeno hospital avançado com estes ventiladores todos, porque perceberam que não estavam a necessitar, perdão, todos aqueles ventiladores, todas aquelas camas. I have another question, maybe. Or do you have questions? I have one. Okay. In a second, you have to activate your sound. Okay. Yes, it's activated. Hello, Dr. Sebastian. When Mr. Tegner acknowledged that he had made the mistakes related to people in caring homes, what were the measures the health authorities in Sweden have taken to minimize that mistake?
I think the main measure was to limit who was going in and out of care homes. So I think, for example, families weren't allowed to come into care homes. That's as far as I know. I mean, I work in the emergency room. I don't really, Okay. I'm not an expert on what happens in the care homes. Doutora Margarida, Ok, thank you. quer fazer a tradução em português? Eu perguntei ao Dr. Sebastian se, portanto, no ponto em que o Dr. Tegner, que é a autoridade em saúde e quem no fundo teve à cabeça destas decisões e das medidas que a Suécia adotou, quando ele veio a público assumir que provavelmente quando eles atingiram o pico de mortalidade, e essa mortalidade era elevadíssima nos indivíduos idosos, eu perguntei, quando ele teve consciência que havia cometido algum erro em relação aos lares de idosos, qual foram as medidas que foram tomadas para tentar obviar ou para tentar diminuir as consequências daí para diante. O Dr. Sebastian, como trabalha em emergência, não consegue ser muito específico nessa resposta, mas julga que o que terá sido feito terá sido limitar ou controlar as visitas em lares. Não sei se foram proibidas, ele não consegue desenvolver isso a esse ponto, mas que sim, que passou a haver algum controle em relação à entrada e saída de familiares dos lares. Isso passou, pronto, e foi isso que eu perguntei. Ele me disse que não sabia desenvolver mais porque trabalha em emergência. Muito bem. Eu estava curiosa em relação a isso, se tinham feito alguma coisa a seguir ou não. Mais algum médico quer fazer mais alguma pergunta? Força, quer fazer em português e outras de uso? Quer fazer em inglês? Não tem o seu som ativado, agora já tem. Dr. Sebastian, about kids and young adults, how many do you saw in your emergency during the phase of the pandemic? There is many kids in the emergency room. There is none. Unfortunately, I can't answer that question because in Stockholm we have 2 children's hospitals with children's emergency rooms. So the emergency room where I work, we're only seeing people over the age of 17. Children don't come to the emergency room where I work. But here in Portugal, there is the idea that kids and young adults have a major part in the infection, that they could kill the grandparents. That idea is established in Sweden, or do not have that idea? What I understand from the evidence, the children don't really seem to be infectious, and I mean, I think I mean, like I said, everything in Sweden's been voluntary. So people, older people who are sicker have been, I guess, recommended to avoid unnecessary contacts, including grandchildren, especially if they show symptoms of being sick in any way. But I haven't heard the idea that children are killing their grandparents. I haven't heard that being proposed to any great extent in Sweden. Quer fazer a tradução, doutora Marta? Força. Em relação às crianças, o que o Dr. Sebastian está a dizer, eu perguntei se ele teria visto muitas crianças e jovens adultos na sua urgência. Ele diz que não sabe. Nesse aspecto não pode responder porque ele só atende. Há 2 hospitais para crianças em Estocolmo, ele atende pessoas mais idosas. E depois eu perguntei, disse-lhe que aqui em Portugal há muito estabelecida a ideia de que as crianças e os jovens adultos têm um papel muito ponderante na infecção e que instalou-se a ideia de que são eles que vão matar os seus avós.
o que o Dr. Sebastian disse é que daquilo que a evidência tem demonstrado é que as crianças não são transmissores de infecção e que de modo nenhum há o perigo de que matem os avós. O que ele diz é que se faz, o que aqui também se faz, é que se recomenda que essa criança está doente, não vai, logicamente, ter com uma pessoa de risco. Muito bem. Eu queria just one more question. Here in schools, they decided that the children under 10, Abaixo de correct? 10? Under Up, higher. I'm sorry, up 10 should wear a face mask. Because I think that the major reason is that our professors they have a mid age. They have a little. How could I say? Alfredo, ajude-me. Eu queria dizer que Basically, There are risk group. the professors are in risk because of the children. And if you could tell us how are the schools in Sweden, the kids, how they play, how they stay in classes, how old are the professors? An idea here for we establish a. The average age of our teachers is very high. It's more than 50 years old. And basically the idea is that the kids could eventually kill the professor. Result as affecting all of the teachers and kill them all. So because of this, we have some specific measures which are draconian and completely crazy. How is Sweden taking this into their hands? Do you also have a high average for your teachers in Sweden? I'm not sure what the average age is for teachers. Maybe it's a bit younger than Portugal, but I'm not sure about that. So during this pandemic, all children below the age of 16 have stayed in school the whole time. So obviously they had a summer break now, but they haven't been taken out of school because of the pandemic. Children between the ages of 16 and 19 were doing their schooling from home during the spring, but now they're back in school as normal. Quer traduzir, doutora Marta? Depois corrija-me se eu não conseguir dizer tudo. Do que eu percebi, as crianças abaixo dos 16 tiveram as aulas a funcionar normalmente e entre os 16 e os 18 tiveram numa espécie de telescola. Mas desde a primavera, finais de primavera, que voltou tudo e neste momento também está tudo na escola presencial. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. Portanto, a partir de agora estão todos na escola e não há cá... E o Dr. Sebastian não tem muito bem noção da idade média dos professores na Suécia. Ele pensa que talvez seja um bocadinho mais nova do que a nossa, mas ele não tem essa... So, there is no masks, there is no social distancing inside schools, there is no, cages, which we have right now in Portugal. They created cages on some of the schools, and the kids are almost in cages inside the classrooms. I can please another question. Which was the excuse that the public health gave to you? Why so many deaths? Comparing with Denmark and Norway, Finland, why? There is a reason, or I think if you're just looking at it from a very short-term perspective, it's clear that Denmark has done a much better job than Sweden. But I think the thinking was that lockdown is not maintainable over a long time period, and that even if you lock down temporarily and are able to contain infection temporarily, the moment you open up, you're going to see an explosion of cases,
and you're going to end up in the same situation regardless. And if you have that more long-term perspective, then lockdown is really only harmful, because I mean the lockdown itself also has negative effects. For example, taking children out of school or making people stay at home, making people unemployed, and I think the Swedish Public Health Authority, really, that their thinking was that if we can't maintain lockdown over the long term, then there's no point even trying. Quer traduzir? Traduzo eu? Pode trazer o Alfredo, sim. Pronto, eu fiz uma pergunta que eu já não me lembro qual foi. Qual foi a pergunta que eu fiz, Marta? Você não sei, mas a pergunta que eu fiz foi porque Eu não me lembro qual foi a pergunta. a pergunta que eu fiz foi porque é que se a saúde pública tinha dado alguma explicação para as 6.000 mortes. Sim. E ele basicamente, porque é que em relação à Dinamarca e à Finlândia, o que o Dr. Sebastian está a dizer é que acha que até que a Dinamarca, de certa maneira, até parece que fez um trabalho melhor do que a Suécia. Mas aqui o ponto fundamental da questão é que o lockdown não pode ser mantido indefinidamente e acarreta também os seus efeitos secundários, que são o desemprego, os suicídios, a perda, entre outras coisas, as depressões, e que, do ponto de vista dele, o que eles pensaram era que se não vai trazer nenhum benefício, porque no final vai tudo debater ao mesmo, se calhar não vale a pena começar por aí. E ele pode. Agora, a pergunta que fez. Posso acrescentar só mais uma coisa que o Dr. Sebastian disse, subentendida. Ele disse assim: terminado o lockdown, os números iriam disparar. Portanto, aquilo que eles fizeram foi aquilo que é óbvio e que todos nós. Tem que ativar o seu som, doutora. Ai, já está? Já está. Tá. Portanto, aquilo que o Dr. Sebastian estava a dizer, também subentendido, quando ele diz que, terminado o lockdown, os casos já não me estão a ouvir outra vez. Estamos. Agora não Então, podem ativar ao mesmo tempo. O Dr. José Paulo e a doutora Maria estão na mesma sala, depois há feedback. Portanto, eu tenho que desativar. Mas está-me a ouvir agora, Alfredo? Agora estou a ouvi-la perfeitamente. Pronto. Então, portanto, o Dr. Sebastian disse que ao terminar-se o lockdown, os casos iam disparar. Nós assistimos isso aqui. E, portanto, isso acontece porque não se deixa que a infecção faça o seu curso. Eles, no fundo, deixaram que a infecção seguisse o seu curso. E se, de facto, atinge e que causa letalidade em pessoas idosas, maioritariamente ou com comorbilidades, é verdade, essas pessoas frágeis morrem mais, estão mais suscetíveis, o vírus gosta mais delas, não é? E morrem, mas morrem todas de uma vez. Quando se faz lockdown e se perpetua isso no tempo, as pessoas vão morrer na mesma, todas, as mesmas que estão agendadas, enfim, entre aspas, e vão morrer arrastadas no tempo, é um prolongar de um sofrimento. Mas isso, pronto, e por isso nós estamos a assistir àquilo que estamos a assistir, não é? Eles estão próximo dos 0 casos diários e com 1 a 2 mortes por dia, e nós continuamos, embora se esteja a testar muito mais, não é? Tenha quase triplicado o número de testes diários, nós estamos a assistir à perpetuação da infecção, porque não se deixa que a infecção siga o seu curso. E ele, no fundo, disse isso. Portanto, quando se terminam os lockdowns, os casos disparam. E foi isso que eles ponderaram. Pronto, vamos continuar ou não vamos continuar? E não só, nós ainda não fizemos a pergunta, mas se calhar é uma pergunta interessante de se fazer, que é quantas pessoas... Vamos lá ver, ele não vai responder a isto, que é, nós podemos responder a quantas pessoas morreram pela falha do SNS, tendo em conta que as cirurgias, que as consultas, tudo isso parou. Eles não tiveram esse problema. Pois não. Mas eu vou-lhe de toda a maneira fazer a pergunta. Sim, por outro lado, todas aquelas pessoas que entraram em depressão porque perderam os empregos, alguns perderam os negócios, que tinham uma série de pessoas associadas e que eventualmente houve suicídios relativo a isso, eles não tiveram também. Ou seja, eles nunca vão ter os problemas que nós vamos ter para recuperar a economia, porque a economia deles está sã. Mas eu vou fazer umas perguntas associadas a isto. Ok, we have a question. In Portugal, because we have done this lockdown, basically, we had several businesses shutting down, loads of unemployment and all of that.
And we had another situation, which was our public health has been shut down for everything non-COVID, which basically killed thousands of people. Did you have, because of the COVID, this feeling as well that you were not treating other people from other diseases? I think definitely for a number of months, all elective surgeries were cancelled. So the surgeons were only doing urgent surgeries, and so I mean that means that thousands of people have been waiting several months for their surgeries, and I mean, who knows what the negative consequences of that are. Portanto, eu fiz a pergunta se eles também detectaram que houve uma série de mortes associadas a não Covid por causa deles terem focado somente em Covid. Bom, ele diz que nos primeiros meses houve efetivamente uma série de cirurgias que foram adiadas. Os cirurgiões, no entanto, mantinham as cirurgias urgentes. Ele dizia que só as cirurgias urgentes é que eles faziam. As outras ficaram para mais tarde. E ele não sabe se houve alguns reflexos negativos em relação a isso. Não sei se vocês querem fazer mais alguma pergunta. In terms of economy, did you have a negative reflection on the economy because of this? I think the Swedish economy has contracted a little bit, just like every other economy in Europe. I think it's possible that maybe Sweden's economy has contracted a little bit less, and I think the hit for businesses like restaurants and cafes and shops probably hasn't been as severe as in many other countries, because people have still been able to go out and go to restaurants. So I think there's still been a hit, but maybe not as severe as in many other countries. O Dr. Sebastian basicamente diz, eu fiz a pergunta em termos de economia, qual terão sido os resultados eventualmente negativos que tenham havido. Ele diz que provavelmente houve uma contração da economia, mas de certeza que não como houve nos outros países, porque os restaurantes, os bares, enfim, todo o comércio estava tudo aberto, nunca foi nada fechado. So you never shut down any business. You never said people to shut down business. No, all businesses have remained open. Portanto, os negócios as empresas estiveram sempre abertas, but in terms of working from home, from businesses, that was also applied, right? Well, yeah, so but people have been recommended to work from home if they can. So people who have office jobs have been working from home. People who work in shops or restaurants, obviously they can't work from home, so they've still been going to work. Mas de toda a maneira, eu fiz a pergunta se havia a recomendação de se trabalhar a partir de casa, e ele diz que sim, todas as empresas que tivessem essa capacidade de ter os seus empregados a trabalhar remotamente, que trabalhassem remotamente. Mas havia coisas que era impossível eles trabalharem remotamente, como seja os restaurantes, os bares e tudo isso, portanto, isso eles não trabalhavam remotamente. Mais perguntas que os médicos tenham? Yes, I have. Yes, do you hear me? Yes. Loud and clear, yes. Okay. I want to say that we also kept making urgent surgery in Portugal. The problem now is still that we are not producing the numbers we need for scheduled surgery. But the two questions I want to make is that if in Sweden you have observed, as we have observed here in Portugal, the classical triad of patients who went to intensive care units, being normally people overweighted, I mean, with marked obesity, hypertension and diabetes. We have seen this triad here, and especially obese people.
Yes, that's definitely been the case. I think the two biggest risk factors for severe COVID are high age and obesity. Yes, okay. The other question. Quer fazer a tradução, Dr. José Paulo? Sim, eu perguntei ao Dr. Sebastian se tinham observado, como nós aqui observamos, que havia, portanto, há uma tríade reconhecida, aliás, isto foi logo nos primeiros alertas que os chineses fizeram, acerca de haver uma tríade que era um fator de risco, além da idade, que seria a obesidade, a hipertensão e a diabetes. E realmente, mais do que, pronto, isto é uma noção empírica que eu tenho, mais do que a própria hipertensão, talvez, e a diabetes, a obesidade era um dos fatores de risco constante, além da idade, como referiu o Dr. Sebastian, obviamente. Tenho agora outra pergunta, que é uma pergunta técnica. Dr. Sebastian, I have another question. We used the prone position here since some time ago with good results, but I mean not the invasive ventilation thing, but the non-invasive ventilation with the high flux masks with the good results. The problem is when the patient is very It's critical. fat, yes, and there's a problem with the belly. It's difficult to prone him to lay him with this like that. Did you have the good results also with non-invasive ventilation in prone position? Yeah. So, and I think, well, now I haven't seen a COVID patient in months, but Good. towards the end of the pandemic, we were definitely, I think at the beginning we were ventilating early, whereas towards the end we were instead using NIV, non-invasive ventilation, as much as possible. And I think the consensus was that often that was enough. Often just oxygen was enough. But if oxygen wasn't enough, then Thank you very much, non-invasive Doctor. ventilation was enough. Yeah. Quer traduzir, Dr. José Paulo? Quer que eu traduza? Acho que o Dr. José Paulo ficou assim, parado e paradinho. Eu traduzo, Alfredo. Força, se quiser traduzir. I'm without sound. Quero. I would like to... Sim, quer traduzir. Posso? Força. Estou sem som. Não, tá bom. Não, estou com som? Ok, tá bom, agora sim. Pronto, não, o que eu estava a perguntar ao doutor Sebastian é aquilo, pronto, que tem acontecido também aqui muito em Portugal, que é, a certa altura, pronto, havia realmente uma ventilação muito precoce, ventilação mecânica invasiva com intubação traqueal, endotraqueal, não é? E doente ligado a um ventilador, e que desde o início nós fizemos, portanto, alterávamos os decúbitos, o posicionamento, quer dizer, ventral, dorsal, isto já sou eu que estou a acrescentar. Depois, a certa altura, sempre que o doente, e havia tolerância para isso, os meus colegas dos intensivos, não eu, porque eu vou pouco aos intensivos, eu sou anestesista, eu vou lá quando vem algo, mas os meus colegas dos intensivos já há algum tempo e processo a ventilar doentes, aliás, a não ventilar doentes, utilizar uma ventilação, mas não invasiva, não na ventilação mecânica, com máscaras de alto fluxo e preferenciando geralmente o decúbito ventral, portanto, quer dizer que é para fazer mobilização recrutamento alveolar, como nós chamamos, portanto, não ser invasivos, portanto, manter, e muitas vezes isto era suficiente, manter o doente em decúbito ventral, portanto, barriga para baixo, como se diz na gíria, com máscaras de alto fluxo e com bons resultados, portanto, e que muitas vezes, como disse o Dr. Sebastian, era suficiente. É claro que às vezes, como eu disse, portanto, que também dissemos, aliás, que havia muitos doentes com obesidade e, portanto, doentes com obesidade é difícil manterem-se em decúbito ventral, de barriga para baixo, por razões anatómicas, não é? E pela própria compressão dos órgãos internos e também pela própria proeminência abdominal, que não facilita. Mas pronto, eles fizeram exatamente
O doutor disse, inclusive, que já há muito tempo, felizmente, que não vê doentes Covid, nós vemos ainda, e vemos alguns ainda em número apreciável, mas pronto, ele disse isto e fizemos, portanto, a mesma técnica, a certa altura, ventilação, mas não invasiva, com máscaras de alto fluxo e com o doente de barriga para baixo. E com bons resultados, fazendo recrutamento alveolar. É isto. Alfredo, Não estamos a ouvir. pois não, pois não. Perdemos a ligação. Não se está a ouvir. Sim. Estou. Olha, Não se nós estamos a ouvir. Pois não, agora já estou a Alfredo, nós ouvir. não te estamos a... Eu Já. tinha-me mutado. Ok, doutora Maria Margarida, tem perguntas? Tenho uma pergunta, sim. Força, força. Estão-me a ouvir? Loud and Estão-me a clear. ouvir? Sim. Ok. Então, Dr. Sebastian, here in Portugal, unfortunately, we still have critical patients in ICU units. And besides in addition to the oxygen support and trying to delay the artificial ventilation, I would like to ask you, what other therapeutic protocols have you gave to the critical patients? Do you have some protocols specific with some está-me a faltar a palavra. Some devices, some medicines, some protocols. medical protocols to the treatment of these patients with with pharmacological with medication, pharmacological medication. Well, I work in the emergency room, not in the intensive care unit. So my job is really just to get the patient from coming to the emergency room to wherever they're going to continue their treatment. And really, in the emergency room, what COVID patients have been getting, the ones that are having trouble breathing, is oxygen, or if they really need it, non-invasive ventilation. So I'm not really that sure exactly what medications they're using in the intensive care unit at the moment. Okay, thank you very much. Quer traduzir, doutora? Sim, eu perguntei, tive uma branca, mas eu perguntei, o que eu quis perguntar foi, além do que já se falou, de tentar adiar ao máximo a ventilação invasiva, portanto mecânica invasiva, com máscaras de alto fluxo e com oxigênio e posições entre cúbito ventral, portanto barriga para baixo, se eventualmente, se ele nos podia dizer que outros protocolos terapêuticos estavam a ser aplicados, estavam a usar algum tipo de fármaco específico. Ao que ele respondeu que, como ele trabalha mesmo só em emergência, ele recebe estes doentes Covid, portanto recebia, porque ele já não os tem há meses, como ele disse, recebia estes doentes com dificuldade respiratória, faziam a abordagem destes doentes de acordo com a sua resposta e a sua patologia associada, e depois de eles estarem estabilizados, encaminhavam-nos ou não para outras aulas hospitalares. E portanto que ele não sabia dizer exatamente que tipo de protocolos estariam a ser praticados nas unidades de cuidados intensivos. Muito bem, sim senhor. So I think that Dr. Marta has another question. So I would give the voice now to Dr. Marta. Okay. So my question is, do the Swedish people are upset for the deaths, or would any time they prefer the lockdown as in the rest of the world, or they are happy with the decision?
I think general population, what do you think? from what I am seeing, I think most people are supportive of what the Swedish government's done. And I think people, rather than being angry that a few thousand people have died, I think more people are happy that they're leading their lives normally when they see that everyone else in the world is in severe lockdown. And I mean, I think 6,000 people have died, but it's in a country with 10 million people. It's a country where almost 100,000 people die every year. And most of the people who have died from COVID are people who had comorbidities and who would have died within the next few months or years anyways. So I think it's very few people who have really been on a personal level harmed by the government's response. Yes. I mean harmed by COVID. Quer que eu traduza, doutora Marta? Sim. Muito bem, a doutora Marta fez uma pergunta muito interessante, que foi como é que a população sentiu estas decisões do governo? Se foram contra elas, ficaram zangadas pelo facto de terem havido estes milhares de mortes? Como é que basicamente a população reagiu à decisão de não confinamento no país? E ele disse que a população aceitou perfeitamente, estava satisfeita com as decisões que foram tomadas, dava suporte ao governo, basicamente, deram todo o suporte ao governo, compreenderam que fazia sentido as medidas que foram tomadas, porque, inclusivamente, ele disse agora uma coisa interessante, que foi a maior parte das pessoas que morreram, eles eram pessoas com comorbilidade, não é comorbilidade, é com outros problemas graves de saúde, o que faria com que eles morressem de qualquer das maneiras nos próximos meses ou mais 1 ou 2 anos. Ele disse ainda que na Suécia, exatamente, morrem 100 mil pessoas por ano, todos os anos, e que, portanto, isto não representou uma grande, assim, uma coisa assim tão grave, tendo em conta que as pessoas que morreram, eles têm a consciência que eram pessoas que de todas as maneiras já estavam muito fragilizadas. É claro que ele não sabe, isto foi a primeira pergunta que eu fiz, se vocês se lembram, ele não sabe se as mortes identificadas como sendo de Covid eram verdadeiramente de Covid ou se eles tinham o tal teste feito e tinha dado o teste positivo. Eu vou-lhe fazer provavelmente uma das últimas perguntas, não sei se os médicos têm, mas do meu lado eu tenho uma pergunta. In terms of numbers, do you have an idea on the ages and percentages that this SARS-CoV-2 has affected the population? Like I said, 70% of deaths are in people over the age of 80. 70% are in people over 80. So I mean, this is very much a disease of the old. I don't think a single person under the age of 20 has died in Sweden. If you go down to people who are over the age of 70, I think 90% of deaths are people over the age of 70. Portanto, o que ele disse foi que eu fiz a pergunta de, em termos de faixas etárias, quais eram as percentagens de mortes por Covid-19. Ele diz que 70%, mais de 80 anos, abaixo de 20 anos, ele acha que não houve nenhuma morte. E que 90% dos restantes, portanto, 70% de 6 mil, são 4.200 pessoas. Faltam-nos 1.800. Ele diz que 90% foi mais de 70%, portanto, entre os 70 e os 80 anos. Portanto, ele diz que isto é basicamente uma doença dos velhos, das pessoas mais velhas, não é uma doença do resto da população. Eu penso que com isto ficou mais ou menos esclarecido. So basically, you don't have confinement, you have the social distancing and the quarantine. In fact, we didn't ask this. Do you have enforced
quarantine when somebody shows to be infected, only be infected, asymptomatic, to be infected with the SARS-CoV-2? No, there is no force. There's voluntary quarantine. If you have symptoms, you're recommended to stay home from work, I think, until at least 1 week since the beginning of symptoms. Okay. If you have Since the beginning- symptoms, that could be COVID. Since the beginning of symptoms, you say? Yeah. So basically, when people have symptoms, that's when they are tested, is it? I think testing has often been limited. There have been periods where testing has been more broadly available, but for most of the pandemic, we haven't really been testing people with little symptoms or no symptoms. We've mainly been reserving testing for people who are sick. Was it voluntarily? So if I have symptoms, do I have to be tested, or can I ask to be tested? Yeah, it's you can ask to be tested. There is no force involved. Next time when I come back to this planet, I want to be a Swedish. And let me translate this. Eu estava a perguntar em termos dos testes, como é que funciona? Se eles obrigavam as pessoas a ser testadas para ver se havia pessoas infectadas, e ele diz que não se obrigava as pessoas a serem testadas se não tivessem sintomas. Ele quando disse se não tivessem sintomas, eu perguntei-lhe, então quer dizer que as pessoas quando tinham sintomas eram obrigadas a ser testadas? E ele disse taxativamente não. Se as pessoas eram aconselhadas a ser testadas, eram testadas se quisessem, não eram obrigadas a ser testadas. O que na Suécia eles diziam era, se você tem sintomas, fique em casa pelo menos durante uma semana. Se quiser ser testado, venha cá e nós testamos. Ou seja, é uma sociedade totalmente aberta, não há obrigatoriedade, não há... and in fact, there is another question I might have, which is related with the media. Were the media transmitting this message of fear, panic, be careful, we're gonna all die, we need to be protected and in quarantine, and all of that? What did you feel about what the media were saying? What was the message the media was vehiculating? I think especially at the beginning of the pandemic, the media was really feeding people's fear. I know from personal experience, at the peak of the pandemic, we were seeing maybe half the normal volumes in the emergency room. So there were lots and lots of people who normally come to the emergency room weren't coming. And I think that is because they were afraid that they would get COVID. Was until when? Do you have an idea? Well, the first few months, I guess March, April, May, maybe. I think during those months, people were afraid, and lots of people were staying away from the hospital because they were afraid they'd get COVID. Portanto, eu fiz-lhe a pergunta de como é que isto funcionou em termos do medo que os mídia que estão a instilar esse medo e esse pânico em Portugal e noutros países. Como é que funciona na Suécia? Ele disse, bom, nos primeiros meses, talvez março, abril, talvez um pouco ainda em maio, os mídias estavam efetivamente a dizer às pessoas para terem cuidado e de alguma maneira alimentavam esta mensagem de medo. Porque ele reparou, inclusivamente, que o número de pessoas que iam para a emergência, portanto para as salas de urgência onde ele trabalha, baixou na ordem dos 50%. Mas depois os mídias alteraram o seu discurso e a vida decorreu como normal. Pergunta, Marta. Dr. José Paulo, diga. It's okay. I have a last question for Dr. Sebastian. Dr. Sebastian, what is your personal opinion about testing symptomatic people? Do you think that that it generates statistical noise, or is it useful? What is your opinion?
I think testing asymptomatic people, I don't think it makes any sense whatsoever because of the high rate of false positives. So don't think that's giving any useful information. And also, from what I understand, the PCR test, people continue to be positive for up to 2 months after having had the infection. So the test isn't even really saying whether they have the infection or whether they've had it. It can be garbage waste in the nostrils Ok. Quero traduzir, doutor. Sim, eu vou traduzir. Eu perguntei qual era a opinião pessoal do Dr. Sebastian sobre a testagem maciça de assintomáticos, de pessoas que não têm sintomas. E ele disse, eu disse que, quanto a mim, portanto, isso poderia ser, ou poderia gerar ruído estatístico. E ele, portanto, veio de encontro à minha opinião, não estava a dizer bem qual era a minha opinião, estava a fazer uma pergunta. Ele disse que não é a favor da testagem de assintomáticos, que isso não é uma mais-valia, e que, inclusivamente, obviamente, que ele diz que, por aquilo que sabe dos RT-PCRs, podem testar positivos mesmo 2 meses após a suposta infecção, não é? E, portanto, é da mesma opinião que eu. Doutora Marta, tem uma pergunta? Yes, I want to know which has the opinion that Dr. Sebastian has about face masks and general doctors in Sweden. What do you think about face masks? They are useful. They are useful in clinic. They could do more harm than good. What do you think? Despite that Sweden has established, what do you think? And general doctors, do you think? I think the general consensus is that in the community setting, they really don't do very much at all. In the hospital, we use them when we are in direct contact with the people who we suspect have COVID. Otherwise, we don't use them. In fact, I lied. I have another question. It's related to vaccination. Apparently, we're going to have an enforcing measure for, at least that's what is being told. Maybe the countries will have the vaccination enforced whenever this vaccine shows up. What is the feeling in Sweden? Have you already, like in Portugal, we have already spent, I think it's 15 million euros for vaccines. Did you also bought some vaccines in advance as well? And are you intending to vaccinate people for this disease? I don't think vaccines are a big issue in Sweden. It's not really something that's being discussed in the media. So I think most people are pretty convinced that we have herd immunity already, that we have achieved through the natural route. And in that case, vaccines really fill no function. So in basically, Sweden. You are not buying vaccines in advance. Well, I don't know exactly what the government is doing, but there's no big societal debate about vaccines going on. Bom, eu perguntei ao Dr. Sebastian qual era a posição dos suecos em relação às vacinas, tendo em conta que aparentemente o mundo se está a preparar para obrigar os cidadãos a serem vacinados, e o que ele disse foi que na Suécia essa conversa nem existe. Tendo em conta que já se sabe que se atingiu a imunidade de grupo, não faz o mais pequeno sentido existirem vacinas ou as pessoas serem vacinadas. Portanto, ele nem faz ideia, não há discussão sobre isto, ele nem faz ideia se o governo comprou vacinas, se não comprou vacinas. Isto não é um assunto na Suécia. Doutores, mais alguma pergunta? Dr. Maria? Stella, do you have any question? No, I'm just listening, and I'm just preparing myself to argue when these issues come up. Okay. Along the way.
Eu disse que se estas perguntas, só me estou a preparar e a ouvir, e se estas questões surgirem, inseri-las e contestar O som está da péssimo, forma Estela. legal. O som está péssimo. Está péssimo, é muito difícil entendê-la. Bom, mas não tem perguntas, pronto, não há problema. Ok. Obrigado pela sua presença. Marta, do you have a question? No. I want to thank you, Dr. Sebastian. You are wonderful. Thank you. for being here, answer our questions. Thank you. In fact, we have one question that has not been translated. The question from Dra. Marta, which was related with masks. A doutora Marta basicamente perguntou há bocadinho, eu penso que não foi traduzido, pelo menos a Sara está aqui, anda de um lado para o outro, a dizer-me, Alfredo diz isto, Alfredo diz aquilo, Alfredo, olha mais este, olha mais um. É loucura. Bom, a Sara estava-me aqui a dizer, pá, vocês não traduziram a última pergunta da doutora Marta. Bom, a doutora Marta perguntou em relação às máscaras, fazia sentido a utilização das máscaras? Qual era a conversa que os médicos na Suécia tinham relativamente às máscaras? E o que o Dr. Sebastian disse, pá, nós achamos que a utilização das máscaras fora da área hospitalar não faz mais pequeno sentido, não tem qualquer validade e, portanto, usam as máscaras. Claro. Perguntas, mais algumas perguntas? Terminamos? Parece que terminamos. I would like to thank you, Dr. Sebastian, to hear us. Thank you. Thank you very much to all. Thank you Thank very you. much, Thank you. Sebastian, Thank for you. your time. You're Thank very you. kind. Thank you very much. So, Dr. Sebastian, Thank you. it's a pleasure to have you here. For being here. Okay, thank you, Dr. Ana. Obrigado, Dr. Ana. So basically, we are very happy about this conversation. We finally saw a country that properly treat their citizens in a way, in the proper way, which we less and less see in Portugal. We feel like being in a policial, in a cup, you know, that's what I'm saying. So it seems like it's a regime that we thought only happened in the USSR, and it seems like we have this regime in Portugal right now. So everything it's a threat. Everything it's kids are with their masks on their schools. The parents bring their children in a line. The lines, the people needs to be 2 meters away from each other. Everybody needs to be with a mask with themselves. If somebody, they are enforcing people to be tested when they reach Portugal. When they go out from Portugal, they enforce people to be tested if they are in connection with people that have been with COVID-19, basically a policial regime. So this is really difficult for us to stand, and we needed to feel that at least there is some green on this planet. There is some light on this planet. We have some countries in this planet that really know how to treat people. So congratulations to be Swedish. Congratulations for the government you have. Congratulations for all of the measures that have been taken in a way to protect people and not to enslave people. That's my final message. Caros amigos, ficamos por aqui hoje com esta reunião e conversa que tivemos com o Dr. Sebastian. Provavelmente através dele, eventualmente irei ter pessoas com mais informações também da Suécia, com certeza que agora em conversa com ele em off, provavelmente conseguiremos ter isso. Eu espero que todos vocês entendam a mensagem final. E a mensagem final é a forma como nós lidamos com esta crise foi, para mim, ele não o disse, nenhum dos médicos que estão disseram, é para mim criminosa. Mataram-se pessoas por falta de assistência, mataram-se pessoas porque perderam os empregos, mataram-se pessoas porque ficaram os seus negócios e suicidaram-se. Há uma série de pessoas que entraram numa depressão enorme por causa de tudo isto que aconteceu. Esta manutenção do medo foi a pior coisa que podiam ter feito, foi basicamente destruir o bem-estar e a saúde dos portugueses. E estas pessoas, os suecos, mostraram como é que se devem tratar os cidadãos. Com respeito, com consideração, com educação, não pensar que são pessoas burras que não entendem, dizer-lhes quais são as questões associadas a uma nova pandemia, que seria eventualmente uma pandemia,
E quando se aperceberam como as coisas se iam desenvolver e se iam desenvolvendo, foram ajustando as medidas e o discurso no sentido de tranquilizar os seus cidadãos e de não os obrigar a fazer nada que não fizesse sentido e que pudesse prejudicar ainda mais do que as medidas impostas. Portanto, temos aqui um excelente exemplo e muito obrigado a todos por terem estado aqui. Façam a partilha deste vídeo. Queremos que mais pessoas conheçam isto. Queremos que mais pessoas entendam que há outras formas de lidar com esta pandemia. Queremos que mais pessoas conheçam a verdade. E foi exatamente por isso que este grupo de médicos fantásticos criou estes Médicos pela Verdade Portugal. Muito obrigado e até ao próximo vídeo. Obrigada. Boa noite.